Censura é uma maneira de controle. É um controle que a pessoa em si ela impõe sobre a outra, principalmente de quem domina, sobre a pessoa que não é dominada, lógico. As pessoas que passaram pela ditadura, ela não têm uma boa recordação sobre o que é censura, ou até muito mais opressiva, né? E as pessoas de hoje em dia, como tem essa liberdade de democracia, elas veem a censura como uma coisa muito ruim, né? Porque elas ainda não tiveram controle. É muito bagunçado hoje essa organização. Existe, existe. Assim, existe, mas de uma maneira mais opressiva, tanto no Brasil como fora do Brasil. Entendeu? Por exemplo, no Brasil ainda existe a opressão da classe dominante sobre a inferior, no caso a classe capitalista. Elas realmente ela oprime as pessoas, né? Então, o mundo capitalista ele censura através das empresas em si, né? Elas impõem às vezes limites para os trabalhadores, limites que às vezes acaba tendo uma desigualdade social. Não, mas eu vejo isso até por eles ser poucos mesmos, tá na elite. Isso faz com que as pessoas elas não entram na elite, não entram nesse meio, porque existe alguma coisa, uma censura no meio disso que bloqueia a passagem do trabalhador para a elite. Hoje em dia é mais liberal essas manifestações. Eu acredito que poderia sim ter um certo limite, porque as pessoas falam o que elas querem, mas às vezes elas não estão importando com aquilo que pode trazer para outra pessoa. Entendeu? É aquela coisa, eu falo o que eu quero, o que eu penso, mas eu não estou nem aí para os outros. Um controle é isso, que precisa ter exatamente. Por exemplo, na televisão, uma criança de 7, 8 anos vai mexer no controle remoto, sem nenhum controle, e acaba vendo pornografia. Aquilo vai influenciar no futuro dela, na ética dela. Um controle, acerta assim, você tem que ver isso porque isso é bom para você, ou você tem que ver aquilo, entendeu? Mas não misturar uma salada de fruta e fazer com que fique tudo desorganizado. É uma maneira de controle. Eu censuraria a violência, que até por volta do 11 da noite pode sim passar violência, mas no período da tarde e da manhã não, porque isso influencia pessoas que não têm ainda uma mentalidade para saber que aquilo é crítico, que aquilo não é uma coisa boa, num modo geral de dizer. Das outras coisas? Isso, porque é um meio que está vinculado a tudo hoje em dia. A pessoa ela é influenciada pela televisão. A televisão ela tem uma maneira de educar hoje até mais do que os pais. Vamos dizer assim, proibir até um certo período, aonde assim, porque existem pessoas, por exemplo, o jovem, por exemplo, no período da tarde, vamos supor que o jovem hoje em dia ele tem mais possibilidade de se influenciar com a pornografia, entendeu? E pode ser censurado durante esse período, entendeu? Para que ele, talvez um período mais à noite, onde ele não, supondo, né? A noite que ele vai estar dormindo, ele pode sim ter esse acesso à pornografia, mas não no período onde a maioria fique controlando pelo período de horário mesmo. Eu acredito que a televisão e a internet elas têm uma liberdade de agir, uma liberdade de se manifestar, que as pessoas em si elas não conseguem controlar isso para elas mesmas, entendeu? Na internet tem tudo, é tudo normal, para eles é tudo normal, o que importa mesmo é quantas pessoas acessam, entendeu? Ganhar adeptos, e isso não tem um controle. Hoje o livro ele não é censurado, mas eu acredito que se mantesse um controle seria mais aceitável, porque algumas pessoas não se sentiriam ofendidas. Nesse ponto de vista, não. Eu só acharia melhor se tivesse menos impacto, menos uma maneira de você falar daquilo como se aquilo fosse melhorar a sua vida. Isso não vai melhorar. Um produto de cosmético, um produto de beleza, qualquer tipo de produto, eles precisam ter um controle em si, para não poder alienar as pessoas ao consumo. Eu exatamente não controlaria a população, as pessoas de um modo opressivo.
eu colocaria limites, até onde elas podem agir, até onde elas podem e o que elas podem fazer. Eu acho que você precisa ter dinheiro, porque a maioria das populações não tem dinheiro, e se você tiver condições financeiras elevadas, tiver acesso à política, você consegue controlar a massa, sim. Ele precisa ser muito inteligente, precisa ter uma formação também, uma formação acadêmica boa, precisa ter vínculos também com o governo e precisa saber entender o que se passa na mente da população. Sim, precisaria estudar liberdade de expressão, porque além disso ser importante, é essencial, né, para ele poder entender.